Esse vídeo de hoje é somente para explicar para vocês os conceitos mais básicos para que possamos entrar a partir de segunda-feira em circuitos elétricos de corrente contínua. Nós precisamos entender que, apesar da maioria das instalações elétricas elas não serem de corrente contínua, mas a gente precisa entender que elas são utilizadas, elas são uma base, esses circuitos elétricos de corrente contínua, eles são uma base aí para que a gente consiga fazer a aplicação na maioria das situações utilizadas em eletricidade. Então, todo esse processo de corrente contínua, ele tem os conceitos básicos da eletrostática e eletrodinâmica. E são grandezas, você sabe que você vai avaliar nesse processo, grandezas como corrente, diferença de potencial, potência e energia elétrica. Todas essas partes aí, a gente vai avaliar também essa associação em série e paralelo, entender que nós temos fontes ideais, resistência, os resistores a partir da lei de Ohm. Então, a gente só vai resumir brevemente o que foi abordado. A lei de Coulomb é a força interativa em Newton entre as cargas, tá? Umas cargas de um processo aí que você vai trabalhar, sempre vai ser, você vai ter duas cargas aí trabalhando, dividido aí pela a constante e a distância entre essas cargas, tá? É só para resumir que nós temos tudo que foi ministrado para vocês, cargas positivas e negativas, que o campo elétrico ele provém em uma direção, tá? E a gente, nessa nossa corrente elétrica, nada mais é do que os elétrons percorrendo esse fio condutor aqui, de acordo aí com a tua fonte de tensão no sentido convencional ou aí no sentido real, tá? Mas essa corrente elétrica ela vai percorrer, são os elétrons que percorrem aqui dentro esse fio condutor, e essa intensidade ela vai depender ali do valor de uma resistência aí específica, tá? Então a gente tem essa intensidade da corrente, ela vai atravessar essa superfície aqui e ela vai atravessar por uma determinada unidade também de tempo específico. Muito importante você avaliar corrente elétrica, a lei de Joule, resistência elétrica. Joule nada mais é do que dissipação. A dissipação ali é aquela energia que você vai conseguir ali dissipar, tá? E a lei de Joule, ela vai estabelecer essa energia em watts, que nada mais é do que também que ela vai transformar em calor devido àquele aumento ali de temperatura, tá? Então, a lei de Joule já provém ali de um aumento de temperatura voltado ali para uma potência aí dissipada, no caso, por efeito Joule. A lei de Ohm, eu falei para vocês da lei de Ohm, que sempre vai ser a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A variação da resistência tem muito a ver com temperatura, tá? Porque todos os componentes têm uma temperatura padrão. É ideal você realmente ter essa noção. Você não pode ultrapassar aquela temperatura, já que você pode comprometer o funcionamento daquele componente. Temos a força eletromotriz, que ela vai ser convertida em energia elétrica, que você trabalha ali dentro do teu processo de eletricidade. De que tipo, que forma esses componentes, esses resistores, ou mesmo, então, os circuitos, eles serão representados. Então, a gente tem aí, antes de chegar nesse assunto, mais exemplo de circuitos aqui, tá? A partir da semana que vem, eu vou estar explicando aí os circuitos de corrente contínua, muito importante no estudo da eletricidade. Temos no Fausted o gerador de corrente, que ele vai indicar ali uma corrente dependente aí do valor de tensão. É muito utilizado também lá no Fausted, tá? Para que a gente consiga aí, a partir dessa outra semana, entender de forma mais básica o que são os circuitos de corrente contínua.